Como você está lidando com a sua emoção em épocas como essa? Em época de isolamento, em que o medo, a angústia, a ansiedade, as incertezas predominam o nosso dia a dia. No programa de hoje, vamos falar sobre esse assunto. Será que existem formas de lidar melhor com essa fase tão difícil que estamos vivendo? Esse é o assunto de hoje do Saúde em Seu Lar. Vamos falar com o psicólogo Daniel Furtado. Não saiam daí que eu volto em 1 minuto. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar e, novamente, como vocês acompanharam aí no editorial, nós vamos falar sobre emoções. Emoções em tempos de confinamento, em tempos de quarentena, em momento como esse tão difícil que a humanidade está vivendo. E tenho o prazer de receber aqui pela primeira vez Daniel Furtado, que é psicólogo. E o Daniel, ele tem, claro, se debruçado aí sobre estudos e tudo mais, e ele tem algumas novidades para conversar com a gente sobre emoções, como lidar com essas emoções. Será que nós estamos aumentando nossa angústia, nossa ansiedade? Será? Ou realmente nós estamos num ponto de equilíbrio? Eu acho que nós estamos aumentando, não que não seja grave o que estamos vivendo, mas acho que podemos trabalhar com nossa mente, com nossas emoções, com o nosso comportamento, para mitigar, minimizar essa situação, principalmente uma preocupação, depois que passar tudo isso. Como é que nós vamos estar? Nós estamos toxemiados mentalmente, não é verdade? Daniel, muito bom dia. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Saúde em Seu Lar. Eu já tive a oportunidade de fazer um programa sobre a questão das emoções, da ansiedade, mas embora o quadro clínico, quando a pessoa adquire, pode ser gravíssimo, mas o que nós estamos sofrendo emocionalmente também é muito grave, eu acredito. Não só agora, como a preocupação que nós teremos depois que tudo isso passar. Muito bem-vindo. Agradeço a oportunidade, doutora Regina. Um prazer estar aqui. Um bom dia para o pessoal de casa que está acompanhando o programa. E, de fato, saúde mental já vem chamando a nossa atenção de uma maneira geral há um bom tempo. O número de casos de transtornos relacionado às emoções só tem aumentado. Basta ver, nos últimos anos, o número de suicídios como tem aumentado. Se a gente prestar atenção, em todas as famílias tem alguém sofrendo de ansiedade, de depressão. O momento atual só vem agravar ainda mais um quadro que já estava crescente, relacionado a essa palavra que eu gostei, que você falou do equilíbrio, e eu vou falar, nós estamos entrando em um desequilíbrio. Uhum. Então, a situação desse momento, que é uma novidade, nenhum de nós tivemos experiências semelhantes, ficamos muito sem saber o que fazer. É um momento da incerteza. E uma das grandes questões nossa, do ser humano, é com não saber lidar com a incerteza. E nós estamos vivendo um momento de grande incerteza. E isso, com certeza, está afetando as pessoas que já tinham alguma questão emocional e estão surgindo novos casos, de uma maneira geral. O que a gente percebe, Daniel, é que as pessoas elas estão vivendo um momento de muito medo. Nós somos seres sociais, sociáveis, né? De repente, nós estamos vivendo essa segregação. Nós não tínhamos preparo para isso, ainda mais nós brasileiros, que somos muito carinhosos, nós gostamos de nos abraçar, de beijar, sabe? Nós somos assim, isso é muito característico do brasileiro, né? E, de repente, a gente sofrendo essa segregação, nós temos medo até de olhar para as pessoas. Às vezes as pessoas nem cumprimentam a gente na rua, mesmo de máscara, quando, né, porventura a gente sai.
E essa questão do medo, que talvez, na minha opinião, quero que você dê a sua opinião, é que nós não estamos sabendo colocar um equilíbrio nesse medo. Uhum. E eu não sei se você concorda comigo. E por que está acontecendo isso? Esse medo pela incerteza? Eu acho que o medo, primeiro que a gente tem que pensar que o medo faz parte do ser humano de uma forma, inclusive, natural. O medo nos protege. Ele passa a ser um transtorno quando entra nesse desequilíbrio, que aí com certeza está vindo pela incerteza da situação, porque a gente não tem um medicamento, a gente não tem uma vacina, a gente não sabe quando isso vai acabar. A gente tem um medo de ficar doente. Uma coisa que eu já percebi no consultório é o medo da morte, que parece que todos nós sabemos que a morte faz parte da nossa existência, mas parece que ela se aproximou. Mas nós não pensamos nisso no dia a No dia. dia a dia, até 2 meses atrás, a morte era uma coisa que fazia parte, mas estava dentro de um sistema de equilíbrio. Porque o medo realmente é uma autodefesa, né? Nós temos medo de um acidente, temos medo de um animal peçonhento, nós temos medo, né, de ficar muitas vezes em locais perigosos, andar em locais mais perigosos, mas isso faz parte da defesa. Agora, como é que você acha, Daniel, que a questão essa mídia está nos intoxicando? A mídia que eu digo, as informações, a forma que está chegando? Sim. Eu acho que a gente tem que pensar, primeiro, que tem um grau de normalidade e o grau que começamos a nos sentir afetados. Com certeza, a pandemia trouxe um foco, uma lente de aumento para um problema que ela não tem classe social, ela não tem idade, está afetando a todos. Então, esse medo, ele começa a ser alimentado, com certeza. Se nós ligarmos qualquer programa de televisão hoje, qualquer analista, os médicos, qualquer informação médica, sempre são muito preocupantes por causa dessa incerteza, porque por mais que a comunidade científica esteja se esforçando para encontrar um caminho de cura, uma vacina ou medicamento para uso imediato, ainda não tivemos nada realmente contundente para parar o coronavírus. A questão, então, como lidar com esse medo, que eu acho que é a etapa. Isso. Eu gosto muito da ideia de que a primeira coisa é compreender. A gente precisa compreender de primeira o que é fato. Nos afastarmos daquelas notícias que são sensacionalistas, de noticiários sensacionalistas que querem ganhar sua audiência e procurarmos canais que nos deem informações reais. Contra a angústia, a realidade. Uhum. Porque a angústia, a ansiedade, é medo do incerto, é a incerteza. Então, o que a gente precisa ter? Compreender o que é de fato que está acontecendo. Compreender, de fato, como essa realidade pode me afetar. Filtrar, né? Filtrar. Filtrar de maneira clara, de maneira consciente, o que é real, o que é exagero. Um cuidado que a gente precisa tomar são principalmente com os exageros. Nós precisamos, o momento é muito sério e precisamos tomar todos os cuidados. Mas o que eu estou lendo é de fonte confiável? O que eu estou assistindo está me trazendo algum benefício? Eu tenho sugerido para as pessoas uma dica. Claro, por exemplo, fica à vontade. Ao longo do dia nós precisamos estar informados, mas uma dica é que essa informação sobre a pandemia não seja a última do dia, para que você tente minimizar o impacto no sono. O nosso sono é muito importante para a gente. Tá. Então, antes de dormir, você viu o seu noticiário, viu lá aquilo que você gosta, algo mais... mas procura um entretenimento, uma música, uma leitura que seja mais tranquilo. Fale com um parente que está distante. Hoje a gente tem tecnologia para isso. Fale com um amigo. Converse com pessoas sobre outros assuntos, para a gente não aumentar essa lente de aumento. Tá. Agora é interessante, muito boa dica sua, Daniel, porque muitas vezes o que as pessoas fazem? As pessoas sentam na frente da televisão e é notícia para cá, e mostra cova, e mostra caixão, e mostra pessoas chorando, e desliga e vai dormir. Outra coisa, não consegue dormir. Sim. O número, eu tenho certeza que você tem tido queixas aí na sua vida profissional,
que as pessoas falam, eu não consigo dormir. Sim. Fica borbulhando. É assim, eu acho, olha gente, essa dica que o Daniel deu foi fantástica, viu? Realmente importante usar algo para a tua mente ir desligando do problema. Senão você não dorme, no outro dia o mesmo problema. Só piora. O ciclo. Vira um ciclo de só piora, porque daí você falou, insônia aumentou muito. As pessoas não estão conseguindo dormir. Irritabilidade. Nós estamos numa condição de que, nesse isolamento, estamos ficando mais dentro de casa. Então, os conflitos familiares também têm aumentado. Sim. Então, são todas, eu falo que é uma grande engrenagem que, se a gente não equilibrar nossas emoções, tem tudo para dar errado. Então, individualmente, cada um de nós precisa buscar mecanismos para nos centrarmos, para nos equilibrarmos. Então a gente fala, essa primeira dica, de não ser, o noticiário não ser a última notícia do dia, mas se acalme. Atividade física, de extrema importância, dentro do seu apartamento. Hoje em dia você tem aí na internet, no YouTube, você encontra várias atividades físicas que você pode fazer dentro de casa. Alimentação equilibrada. Buscar coisas para que equilibre não só o emocional, mas o físico também. A questão da imunidade, né? Exatamente. Uma coisa que eu já percebi também nos atendimentos, doutora, foi as pessoas queixando que estão comendo demais. Isso é sinal de quê? Ansiedade. Passou do ponto de equilíbrio já. Perdeu o equilíbrio aí de novo. Assim como, Daniel, só assim para complementar aí, a questão do abuso de álcool, né? A gente Também. As pessoas vão procurando fugas e formas de anestesia. O álcool é uma anestesia. Então as pessoas acabam buscando formas de fugir da realidade. Por isso que eu digo, no começo da minha fala, a questão não é deixar de se informar, mas é buscar informações que de fato te façam você prevenir. Por exemplo, o programa aqui é um programa informativo. Isso é de extrema relevância. Mas agora, ficar rodando sobre os assuntos que não nos vão agregar em nada, não faz sentido. Eu até quero, nós vamos para o intervalinho já, até quero depois fazer a pergunta, essa questão. Você acha que a política, né? A política de você ficar amedrontando as pessoas para ficar em casa, tipo... Olha, morreu tanto, tem tanto, fazer intoxicar as pessoas de informação pode estar também no sentido dessa... Eu não acho que é uma boa política, porque você está deixando as pessoas doentes também, para que fiquem com medo e fiquem em casa. Nós vamos para o intervalo, eu queria que você me desse uma opinião, e também uma opinião em relação à questão do piloto automático. A gente liga, né, um piloto aqui e deixa a vida correr e não conseguimos... às vezes, desligar esse piloto automático e viver futuro. A gente não vive o agora a gente só vive o amanhã, né? Gostaria de convidar você a continuar conosco, lembrando que programa todo sábado, 10h30, pela Band, Minas, e também acompanhar pelo Facebook, canal do YouTube, pelo Instagram, por todos essa mídia, né? O programa estará para você rever, indicar para os seus amigos, porque o que eu quero, eu e meus convidados que aqui vêm, é levar informações sérias para vocês, tá certo? E ajudar a você a passar por tudo isso, tá bom? Eu volto num minutinho aqui com o Daniel, falando sobre essa questão da emoção. Volte já. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar, estou aqui com o psicólogo Daniel, que está conversando conosco sobre emoção, sobre essa questão do aumento da lente, né? Nós estamos aumentando muito o problema, além da gravidade que ele é. Então, eu tinha feito essa pergunta, se você acha que nós estamos sendo assim, vamos dizer, as pessoas, alguns veículos, é claro, para que a gente tenha mais medo ainda? Eu penso que qualquer situação em que o medo seja estratégia para conseguir um determinado resultado, está errado. Tá. Então a gente começa por aí. Medo não vai levar a gente a lugar nenhum. O medo leva a gente, o medo exagerado, leva a gente a distorcer a informação, a gente a enxergar as coisas de uma maneira
nublada, distorcida, sem o que é de fato, sem o que é de fato que está acontecendo. Eu prefiro a gente tentar buscar informação em lugares que tenham neutralidade, que tenha fonte, que não haja política, né? Que não haja posicionamento político qualquer que seja ele, mas que haja, sim, a real intenção de levar uma boa informação, aquilo que é necessário para as pessoas da cidade, da comunidade, de uma maneira geral. Tá. Bom, eu fiz um outro questionamento em relação à questão do piloto automático. Dá a impressão que as pessoas, inclui nós também, mesmo profissionais, que a gente está meio assim, vivendo o amanhã, preocupado com o amanhã, pensando no amanhã. Será que amanhã vai estar pior? Será que vai abrir comércio? Será que vai isso? Será que vai aquilo? Isso também é horrível, né, Daniel? Eu acho que nos deixa muito ansiosos, né? Eu acho que essa coisa a ansiedade, que nem a gente falou lá no primeiro bloco, no começo, as questões dos transtornos mentais, elas já estavam presentes. E um dos principais transtornos está relacionado à ansiedade, que é essa vivência do futuro o tempo todo. Agora nós estamos vivendo um futuro incerto. Aí a gente vem de impacto direto com a gente a tal da angústia, tá, que é uma das coisas recorrentes que eu tenho ouvido. Que as pessoas dizem assim, né? Eu tenho sentido uma dor no peito, confundindo até com falta de ar, com taquicardia. O que é essa dor no peito, essa coisa? A pessoa fala assim, eu não sei o que é, mas está aqui, tem um nó na garganta. Até vai parar, às vezes, em pronto-socorro, achando que tem alguma coisa. Exato. Exatamente. Ou seja, essa angústia é o medo do futuro incerto. É o medo daquilo que a gente não sabe lidar. Tá, Daniel, como é que a gente lida com isso? Qual é a tua dica? Eu sei, você já falou, mas existe alguma outra forma, a não ser essas dicas que você já deu, da gente filtrar, de não assistir antes de dormir, mas fazendo outras atividades? Porque você já percebeu que a gente não tinha tempo para nada. Sim. E agora a gente não tem tempo ocioso. E não sabemos o que fazer com o tempo ocioso? Você sabe que a gente pode pegar essas situações de crise, qualquer que seja ela tira a gente do nosso estado, né, da nossa zona de conforto. Então a gente tem gente que fica olhando só o problema e tem pessoas que olham também, poxa, o que eu posso tirar daqui? Há alguma coisa possível? Eu tenho conversado com alguns pacientes e tem sido momentos de autorreflexão. Olha, agora que eu estou em casa, eu estou pensando o convívio familiar, nossa, fazia falta. Antes eu não estava olhando para a minha família o quanto eu deveria. Eu estava perdendo o meu tempo focado em coisas desnecessárias. Então, além de todas essas dicas que a gente deu, o que eu falo? Nesses momentos que a gente tem, a introspecção leva à reflexão pessoal. É esse encontro consigo mesmo. Então a meditação ajuda, a yoga ajuda, fazer a terapia neste momento tem sido muito importante, porque são momentos que como a gente está com um futuro incerto, mas o futuro é incerto, mas a nossa existência individual, ela é certa, nós estamos aqui, no agora. Então vamos trabalhar com o que é que eu posso fazer com esse agora. E a partir dele, claro que eu vou continuar com as minhas projeções, mas com as projeções pensando, mas a minha ação tem que ser nesse momento. Tá. O autoconhecimento, ele serve como, vou usar a palavra antídoto, entre aspas aqui, contra vários males aí das questões emocionais. Você acha que cria uma imunidade emocional? Porque, Daniel, é incrível, eu tenho certeza que quem está nos assistindo aí, ninguém para durante um dia ou que seja para olhar para dentro de si mesmo e falar assim, por que eu estou assim hoje? Por que eu estou irritado? Por que eu ando fazendo isso? Por que as coisas não estão dando certo? Não é verdade? Por que meu relacionamento com fulano, ciclano não dá certo? Será que o problema não é comigo? Ninguém faz isso, não. Não, está todo mundo o tempo todo correndo. Sim. Aquilo que a gente falou agora há pouco. Está todo mundo indo atrás de não sei o quê. Então agora, nesse momento de presença no presente, o que eu posso fazer? Quem sou eu de fato? É esse reconhecimento, esse autoconhecimento. Se é uma imunidade, eu não sei se a palavra é essa, mas nos dá ferramentas emocionais para lidar com os problemas.
Uma grande dificuldade que as pessoas têm são de nomear os próprios sentimentos. Quantas pessoas que a gente encontra no consultório, mas o que você está... Ah, eu não sei, é uma coisa assim. Né? Não sabe, é verdade. Mesmo na área médica, eu tenho certeza. Sim. Ah, eu estou sentindo uma coisa que eu não sei exatamente como explicar. Porque a gente não aprendeu a parar para pensarmos em nós mesmos. Tá. Né? Desde criança nós estamos sendo preparados para sermos produtivos. Para produzir. Para produzir, para alimentar a cadeia. Né? A cadeia econômica, e que é importante, precisamos. Mas para a gente, inclusive, produzir melhor, nós precisamos estar bem conosco mesmo. Daniel, a gente observa que as crises, sejam quais forem elas, é o momento da gente retroagir em algumas situações, ou às vezes mudar de caminho. É esse momento, é o tal olhar, o tal do copo cheio, né? Tem o lado vazio e o lado cheio. Por que o ser humano ele tem essa tendência tão negativista? É claro, gente, tem pessoas que são extremamente alto astral, positivas, mas nesse momento nós estamos vivendo uma crise individual e coletiva. Você já percebeu isso, né? Sim. É individual e coletiva. Por que as pessoas tendem a focar no que é ruim, sempre no que é ruim? Tem uma coisa boa aqui, outra ruim aqui. A maioria olha para, mas isso aqui não vai dar certo. É igual, por exemplo, a vacina, hoje saiu até um artigo dizendo que nos Estados Unidos a vacina já está dando certo, mas eles vão fazer mais testes, mas que já deu uma resposta com bastante anticorpos num grupo pequeno, mas deu. É uma esperança, não é? Que e conversando, é uma esperança. Conversando com outras pessoas, mas isso não vai dar certo. Mas será? Vacina só daqui 2 anos. Entendeu o que eu quis dizer? Por que o ser humano é assim? Eu vou dizer o seguinte, alguns anos eu aprendi uma ideia que eu vou compartilhar com vocês, vamos ver se vocês concordam. Ser pessimista é mais fácil. Porque ser pessimista, se der errado, você acertou. Se der certo, só mudar o resultado porque eu avisei. E ser otimista, você tem que se posicionar. Legal. Você não fica em cima do muro, você se posiciona. Então, posso olhar até de uma maneira lúdica para essa ideia, para esse conceito, e posso olhar também que a gente é um sistema de preservação, é tentar olhar o pior para tentar não se frustrar. Tá. Porque nós temos muito medo da frustração. Da frustração. O ser humano, ele foge, ele tenta não se frustrar o tempo todo. Nós temos aí o que eu tenho chamado de ditadura da felicidade. Todo tempo precisamos estar felizes. E não é bem assim, né? E não é bem assim. Todos nós temos problemas, todos nós temos questões no nosso dia a dia que não dá para ficar feliz o tempo todo. Então, e felicidade muitas vezes as pessoas entendem como não frustração. Então, se eu sou contra, eu não me frustro. Entendi. Então eu não tenho problema. Então, que nem você comentou aí da vacina. Pelo menos se eu já me coloquei uma barreira dizendo que não vai dar certo, se não der certo, eu estou protegido, eu não me frustrei. Não frustrou. É uma questão de você realmente começar a fazer uma reflexão e buscar, para passar principalmente por esse momento, todos nós estamos passando, olhar o lado cheio do copo, né? Eu estou vivendo mais com meus filhos, que eu não tinha tempo. Você estava falando de reportagens, eu li hoje uma matéria, na Inglaterra, está tendo o que eles estão chamando de pandemia emocional já, de sofrimento a partir das questões emocionais. Certo. Eu acho que a gente precisa ter, nesse momento, eu gosto de 2 palavras. E até você já pode dar a tua versão final, que o programa está no finalzinho. Então fica aqui como mensagem. Fica essa mensagem. Fé e esperança. Mas eu quero explicar o que é a fé e esperança do ponto de vista emocional. Fé aqui não é no sentido do acreditar, de que as coisas possam ser positivo e que as coisas podem dar certo. E a esperança é que o nosso futuro vai dar certo, que as coisas vão melhorar. Então, fé e esperança a gente não pode. Quando tudo estiver ruim, que a gente ainda tenha fé e esperança. Fé e esperança. Daniel, já passou o nosso tempo. Eu quero agradecer muito. Vou te trazer outras vezes aqui para a gente falar de outros assuntos, tá bem?
Muito obrigada, parabéns aí pelo seu trabalho, que você possa continuar aí ajudando as pessoas aí dentro da sua missão, né? Todos nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão. Muito obrigado, viu? Obrigado, boa noite. Bom dia. Gostaria de agradecer a você pelo carinho da audiência, pedir que se inscrevam no canal do YouTube, doutora Regina Cioff, porque lá estarão todos os programas, porque é muito importante vocês terem informações corretas para não entrarem em desespero, né? Em desespero. Tem coisas boas acontecendo, gente, acreditem, tem coisas boas acontecendo no meio científico e logo nós estaremos passando por isso e vamos continuar nossa vida de uma maneira até diferente, talvez pensando um pouco mais na humanização, na solidariedade, né? De convivermos melhor com as pessoas, porque é isso daí, a vida é tênue, tá certo? Até a próxima semana, claro, se assim lhe permitir. Até lá. Saúde em seu lar. Oferecimento Clinoftalmo Laser. Liberdade para seus olhos.